Programa Uma Dose de Esperança, com o terapeuta Sandro Barros. Fala pessoal, aqui é o terapeuta Sandro Barros e hoje uma convidada mais que especial, Andréia Apurinã, produtora. Essa mulher fantástica veio da França para ser entrevistada por mim. Cara, eu tô amando a sua presença. Quanto tempo, né? Muito feliz de estar aqui com o convite. Claro, pô, eu também, pô, que saudade que eu tava de você. Faz tempo que a gente não se vê, né? Alguns anos, né? É, faz muito tempo. Tava morando no Rio, aí voltou a morar na França. Como que tá essa mudança aí de clima, de país, né? Tá conseguindo se adaptar? Você acostumou aqui, né? Também. Na verdade, eu já estou morando na França há 16 anos. Sim. A convite do governo francês. E eu vim ao Brasil a pedido da Glória Pires para poder fundar e ser a CEO da produtora dela, Audaz Filmes. Vim a princípio para ficar só 2 anos. Me programei para isso, mas acabou que eu fiquei 4 anos e meio. E aí eu tive que voltar para casa. Voltar para casa, é. Você é produtora, né? Faz vários filmes com a Glória, muito legal. Cada trabalho, né? Teve o Festival de Cinema. Como que entrou o cinema na sua vida, assim? Como que... Ele te achou, você achou ele? O cinema me achou. Eu nunca imaginei fazer cinema. Mas foi através do meu relacionamento, né? Do meu casamento. Eu tinha me casado na época com um cineasta e roteirista e produtor. E ele disse logo de início, olha, se você não entrar na área, no mesmo métier que eu faço, a gente não vai conseguir ter uma vida de casal, porque viaja muito e vai ser muito mais fácil você estar comigo. É a mesma visão, né? É um casal para dar certo, precisa ter a mesma visão. Pode ser até diferente, mas com a mesma visão, né? Sim, então já são 25 anos de sociedade, né? O seu casamento é uma sociedade, né? Literalmente, né? Produtores, sócios e parceiros na vida, né? Amigos, acima de tudo. Você já fez quantos filmes aí como produtora? Vários, né? Eu perdi as contas, porque de curtas-metragens, mais de 70. Olha isso. E longa-metragem, eu acho que estou num 6º, por aí, indo para o 7º. Não me lembro bem. Assim, não, e é um trabalho, assim, espetacular, né? Porque eu tenho uma experiência com o cinema. Sou ator, né? Comecei com 16 anos, eu estou com 51, fiz a Cal, tudo. Mas eu era encantado por cinema. Quando eu morava em São Paulo, eu fazia os testes, recebia meu cachê-teste, ia lá para o teste de comercial, minha irmã é atriz também, produtora. E aí minha irmã às vezes me encaixava nos filmes, né? E aí eu tive o primeiro contato com o cinema. Aí eu fazia as cenas, tudo, ficava ali na hora do cafezinho e tal, que eu gostava dessa energia do cinema também, que é muita gente, cada um com a sua função, mas na hora do cafezinho aquele astral, aquela brincadeira e tal. E aí eu fazia algumas cenas, tudo. Depois que eu via pronto o filme, eu ficava encantado de chorar, assim, falava, nossa, Parece não, né? Foi um despertar, assim, parece que uma criança que vê o Mickey Mouse, sabe uma coisa assim? Uma coisa assim, fiquei encantado com o cinema. Eu ficava, nossa, eu vou trabalhar com cinema até o final da minha vida. Foi um primeiro encanto. E tudo que era filme eu gostava de fazer, participar, nem que fosse uma cena, eu gostava de participar, não só da engrenagem, né? De todo o sistema cinematográfico, como quando você vê o resultado final. Dá vontade de chorar, não? De alegria. Cinema é uma mistura de emoções, mágico, né? Eu choro, eu me emociono. Cinema é o poder de você transformar vidas através daquilo que você está eternizando, né? Porque cinema é eternizar. É uma responsabilidade muito grande. Então, eu faço cinema com propósito. Independente do gênero. Pode ser até uma comédia romântica, como eu pretendo fazer meu próximo filme. Sim. Mas até rir é terapêutico, né? Verdade. Então, tudo que eu faço sempre tem o intuito de curar, de expandir, de transformar. De restaurar. Exato. O sorriso é o crossfit da alma, né? Eu costumo falar. O sorriso, ele tem a capacidade de acender uma
uma sala, uma cidade, um país, ele traz luz, né? Então você que está desse lado aí, sorri mais, reclama menos, reclamar. Clamar 2 vezes, né? Reclamar. Então reclame menos, sabe? Agradeça mais, agradeça o que você tem, né? E sorri mais, né? O sorriso... Hoje eu vim para a gravação assim, eu achei importante, tinha uma moça, essa cena foi muito bacana, eu estava atrás do ônibus, e o ônibus saiu do ponto. E tinha uma pessoa que chegou atrasada. Ela queria pegar aquele ônibus. Ela esperou aquele ônibus bastante tempo, só que quando ela se distraiu, ela foi atrás do ônibus. Só que o ônibus já tinha saído, ela começou a correr atrás do ônibus. Aí tinha uma pessoa lá na frente dela que parou o ônibus para ela. E acalmou ela e o ônibus parou, a pessoa entrou. Aí o ônibus foi embora. Eu fui nessa pessoa, que eu estava de carro. Parei, abaixei o vidro, falei, ó, parabéns o que você fez com a moça ali. Eu assisti tudo de camarote. Você parou o ônibus para salvar uma pessoa que você nem conhece, que estava querendo pegar um ônibus, né? Ela, obrigado. Tal. Quer dizer, como foi importante eu pontuar isso para aquela pessoa? Sim. Que eu não sei nem quem é, mas eu elogiei ela. Então, aquele elogio, eu tenho certeza que mexeu com a vida dela. Falou, pô, alguém reconheceu o que eu fiz sem nada em troca, né? Ela só ajudou um ser humano a chegar mais rápido no seu destino. Sim. Né? É aquela coisa de elogiar, né? É muito importante. Tem muita gente criticando o tempo todo, mas não elogia. Tem uma dificuldade de elogiar, não inventar. Não é isso. O feedback é importante na vida do ser humano, positivo ou negativo. A maneira é como você traz esse feedback para as pessoas. Como você expressa. Né? Exato. Você pode relatar uma coisa que não é tão positiva, mas de uma forma construtiva. Construtiva. De uma forma que estimule, de uma forma que ela entenda alguma limitação, que está trazendo algo que está impedindo ela de avançar na vida. Sim. Então, isso é empatia e é você se colocar no lugar do outro e saber como ele se sentiria se você estivesse ouvindo aquilo. Eu tenho para mim, eu trabalho muito com feedback. É importantíssimo. Comandar a equipe é importante você trazer para a equipe segurança e também, através do feedback, ele vai saber que ele está indo no caminho exato. No caminho certo ou no caminho errado, né? Exato. E se estiver indo pelo caminho errado, é ter paciência de ensinar. Calcular a rota. Porque nós não nascemos sabendo, né? Sim. A gente está na vida para aprender. E quando a gente entende que estamos sempre no lugar de aprendiz, mesmo quando a gente ainda conhece um pouco mais do que o outro, a gente sempre vai ter paciência com o outro. Só sei que nada sei. Sócrates falava isso. Então, assim, por mais que você saiba muito uma coisa, tenta chegar na postura de aprendizado, não de sabe tudo, né? A pessoa que chega como aprendizado, é aquela cozinheira que faz estrogonofe há 30 anos, mas ela quer aprender a fazer um estrogonofe melhor. Então ela chega ali com aquela mente aberta, com boa vontade, para tentar aprender mais sobre aquilo que ela já domina. Sabe que às vezes, de repente, nem é que seja melhor, mas diferente. Eu acho que a vida... Exato, a diferença é o sabor da vida, sabe? A experiência, é a troca. Não existe o melhor do que eu faço em relação a você. Existe o que nós fazemos. O poder da diferença, né? Nós somos diferentes, então eu não gosto de comparar, porque não existe melhor entre duas pessoas. Existe aquilo que você faz o seu melhor, que vai ser diferente do meu melhor. E se nós nos unirmos para fazer o nosso melhor, nós vamos trazer o nosso melhor para a comunidade. Então, isso é que é importante, não se colocar nunca no lugar de superioridade ou inferioridade, porque todos nós podemos todas as coisas, basta a gente acreditar e desejar e trabalhar para isso, né? Legal que você falou, a diferença é o sabor da vida, né? Sim. Linda essa frase, porque existe poder nas divergências também, né? Então, quando a pessoa fala assim, eu não concordo com isso, está tudo bem de você não concordar. Eu vi um vídeo que 90% dos problemas não é a divergência, é a comunicação. É a comunicação. É como você não concorda, não é não concordar, né? Se um tem uma visão, outro tem outra, tá tudo bem. Que legal que cada um tem uma visão diferente também, não é ruim, é bom. Existe poder na divergência, mas como
está fazendo isso, né? Como verbalizar isso? Como expressar? Sempre o como. Então, 90% dos problemas hoje é a comunicação disfuncional. Não é nada assertiva. A pessoa fala na hora errada, no momento errado e cria uma confusão danada que ela não queria isso, mas ela foi mal interpretada, né? Então tem muita questão de interpretação. Acho que foi você um dia que eu estava jantando com você, almoçando, que você falou que a Glória um dia chegou para você e falou assim: não existe crítica construtiva, né? Ninguém constrói nada em cima de uma crítica, né? Eu lembrei disso, nunca esqueci. Porque é verdade, porque muitas pessoas usam esse termo, né? É uma crítica construtiva. Não. Ela pode dar um feedback sobre aquele assunto, que o feedback é a ferramenta mais importante que existe. Sim. Eu aprendi isso em vários cursos que eu fiz de inteligência emocional, gastei mais de 100 mil reais, eu fiz um curso atrás do outro, né? Investimento, porque hoje eu uso esse conhecimento, né, no meu trabalho como terapeuta, e lá o que eu mais posso falar, o que eu aprendi várias coisas nesses cursos, mas lá eles reforçavam que o feedback é a ferramenta mais importante de qualquer empresa hoje. Porque sem feedback, a pessoa não sabe se está no caminho certo, se pode melhorar, se caminhar. E hoje em dia, muitas empresas, inclusive, dão mais prioridade na questão do nível de inteligência emocional de quem vai contratar do que até outras qualificações. Porque existem muitas pessoas qualificadas, mas que elas não sabem se relacionar. Tem relacionamento elas não sabem trabalhar interpessoal, em equipe, né? Não sabe comandar, então ela está num posto de liderança, mas não entende de gestão, não entende de relacionamento humano. E isso é muito importante, porque isso é que traz a harmonia do ambiente e a produtividade, inclusive até o lucro para a empresa. Porque um ambiente tóxico não tem como trazer produtividade e lucro, né? Não, e outra coisa, o interpessoal, né? O relacionamento interpessoal, aquela coisa, né? A pessoa é uma ótima profissional, mas ela não consegue se relacionar bem com as pessoas. Eu costumo falar assim, você tem um evento, aí você quer contratar um DJ, né? Um é maravilhoso, mas causa problemas nos relacionamentos. O outro é bom também, mas não é, de repente, tão maravilhoso, é diferente. Né, como você fala, mas não é tão maravilhoso como o outro, mas o lidar com ele é mais agradável. A pessoa vai contratar o outro, que tem um lidar mais solto, que sabe falar os assuntos na hora certa, tem aquelas sacadas, é agradável, não se torna inconveniente. Então as pessoas hoje ela quer isso aí, né? Ela não quer só um produto ou um serviço de alto padrão, ela quer também o trato, né? É importante, e principalmente no cinema, que são equipes enormes, né? Chegar a 100 pessoas dentro de um período muito longo, né? E a harmonia é fundamental, e como produtora executiva, essa é a minha maior especialização. As pessoas falam, nunca vi uma produtora tão calma, quando você fala, você traz uma harmonia para a gente. Passa e calma. Às vezes eles me trazem uma bomba, porque produção é isso, né? Sim. Tem coisas assim caóticas que eu já enfrentei. Com a maior harmonia do mundo, quanto mais desafiador, mais calma eu fico. E eu consigo resolver numa velocidade de tempo muito grande, porque a minha prioridade é sempre o ser humano. Então, eu tenho a escuta. Eu vou escutar todos os lados e vou procurar a solução mais rápido possível. Eu acho que é importante isso. Então, tem equipes que, às vezes, vêm pessoas que são problemáticas e a gente tem que gerar porque foi uma escolha de todos. Então, a gente vai ter que lidar mesmo com a pessoa mais desafiadora do mundo e eu consegui entregar o filme e ainda com um prêmio no final com aquela pessoa super desafiadora. Mas... por isso que chamam que cinema é meio panela, né? Meio família. Porque uma vez que você consegue montar uma equipe que é harmoniosa, grande, que entrega bom resultado, você não vai trocar. É verdade. Então, você fica com aquele time é o time dos sonhos e vai em frente com todos os filmes com a mesma equipe, né? Você quer manter aquela equipe. Tem um Jung que fala assim, domine todas as técnicas, conheça todas as teorias, mas na hora de lidar com o ser humano, seja um ser humano, né? As pessoas têm uma grande necessidade de querer viver para o outro. Sim. E isso é a fraqueza do ser humano. Porque quando a gente se ama, se preserva
e a gente vive pra gente mesmo, sem se preocupar com o que o outro vai pensar, qualquer que seja o outro, certamente você vai ter equilíbrio emocional, você vai ter estrutura para fazer as melhores escolhas, porque você está olhando para você. Então, você vai respeitar a sua essência, a sua identidade. E isso é importante. O problema é que as pessoas abrem muito mão da sua identidade para sempre agradar o outro. Uma coisa que, às vezes, gera uma frustração. Sim. Porque você nunca vai agradar o outro, porque o outro é completamente diferente de você. Sim. E a gente está aqui para ter controle só da nossa vida. Cada um tem um DNA. Exato. Entendeu? E por isso que gera frustração. Sim. Então, se a gente olhar mais para dentro e agir mais dentro da nossa própria identidade, você gera satisfação e mais realização na vida. Sim. Eu já percebi pessoas chorando na rua na França, ninguém vai falar com a pessoa. Aqui no Brasil, alguém já vai em cima, vai abraçar, vai acolher. Né? É um país muito solidário. O Brasil, ele entra até demais, né? Então, é importante o equilíbrio em tudo, mas a questão é que, independente do país, a humanidade como um todo, ela tem já esse lugar de viver para o outro. Sim. Sabe? De ter que dar satisfação para a sociedade. Desde que você cresce, você já é meio que controlado, manipulado para fazer parte daquilo que a própria sociedade te diz que é o certo. Você tem que viver esse padrão. Condicionado, né? E se você sair desse padrão, então você vai ser julgado. Sim. Você vai ser condenado. Mas, fora da caixa, não entendi. sim, mas aí, quem é que está acima de mim para dizer sobre a minha própria vida? Ninguém. Sim, verdade. E eu nunca dei esse direito a ninguém. Não sei se é meu lado muito indígena. Eu sou responsável pela minha vida. Eu comando a minha vida. Ela me pertence. Então... Você é presidente da sua vida. Tem que ser, sabe? Ninguém vai me conhecer mais do que eu mesma. Até porque eu faço isso desde criança. Eu faço auto-coaching. Então, eu me analiso o tempo todo. Estive sempre nesse lugar Estou no caminho de viver certo, a autorresponsabilidade, Isso. sabe? Eu sou a única responsável pela minha vida, pelas minhas escolhas. Então, eu nunca culpei meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha família, o país, os políticos. Não, para mim, cada um faz as suas escolhas. Sim. E essas escolhas, elas não podem interferir em hipótese alguma sobre o resultado da minha vida. Elas vão ver as consequências das escolhas dela. Sim. Ah, mas André, você está num país em guerra. Ah, André, mas você está num país... Não importa a diversidade que eu vá viver. Não importa o caos que eu seja colocada. Para mim, tudo é uma grande oportunidade de expansão. É uma grande oportunidade para saber como que eu vou agir diante dos desafios face à humanidade, face ao outro. Então, eu sempre, quando tenho algum conflito com o outro que está à minha frente, eu penso, mas o que será que levou ele a agir assim? Sim. O que será que despertou? Qual foi o gatilho? Talvez ele esteja sofrendo Rebobinando muito. a fita, né? O que levou Talvez ele a... eu vou dizer, pode tirar uma vida. Sim. As pessoas não se dão conta Essa responsabilidade, do né? poder das palavras. Sim, É como um revólver apontado na cabeça de alguém. verdade. Então, eu tenho muito cuidado com o que eu vou falar sempre. Às vezes eu respiro profundamente, porque aquilo que veio foi com impacto e eu penso, opa, eu tenho que ter sabedoria ativa, eu não posso devolver da mesma forma que veio. A intenção foi me atingir. Eu não vou me atingir porque essa pessoa precisa de apoio. E falar sem julgar, sem acusar, sem condenar. Porque aquela pessoa que atacou, ela precisa de acolhimento. Ela ataca porque, às vezes, Ela tá é a ferida, maneira né? dela pedir socorro. É uma maneira, é um pedido de ajuda, né? ofendendo, é fazendo mal para o outro, sabe? Sim. Às vezes você nunca nem foi amado, então você tem dificuldade de entender o que é amar. Verdade. E aí ninguém quer saber, quer cobrar que você ame, mas como é que você pode dar o que você nunca recebeu? Exatamente. Então, é sempre se colocar... Eu sei que é muito desafiador isso que eu estou falando, Sim. e eu sei que parece utópico para muita gente, você falar, ah, tá, só você consegue isso. Mas, claro, mas foi uma escolha de vida. Sim. Eu, quando criança ainda, entendi que eu era uma trindade.
corpo, alma e espírito. Conta aí como que foi, né, seu surgimento, conta a história aí do renascimento, como foi a história lá do ônibus, essa história tem que contar, conta aí. O meu nascimento... Bom, eu sempre fui muito precoce, né? Eu, com 4 meses, eu virei para nascer. Seria um aborto natural. Aí minha mãe conseguiu, com acompanhamentos médicos, me segurar mais tempo, né, dentro do ventre. E numa festa de comemoração de boda de prata, os meus pais estavam indo de ônibus e com o tripidar do ônibus, aí não deu, né? Eu falei, gente, vou nascer. Então, eu tive que ir para uma maternidade que não era, que estava toda programada, estava tudo pronto para o meu nascimento. E eu nasci de 7 meses. Mas eu costumo dizer que eu não nasci, eu vim no momento certo, porque eu entendo que eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Sim. E quando eu surgi nesse corpo humano, foi porque naquele dia ia morrer uma mãe e um bebê. Ela, desde 10 horas da manhã, estava na maternidade, sozinha, e com muitas dores, e eles simplesmente foram um pouco ásperos com ela e falaram, não, você está reclamando, não está na hora ainda, você tem que segurar. Ela ficou calada. Quando a minha mãe deu entrada na maternidade, que entrou no quarto, que viu a mulher ensanguentada no canto, morrendo, falou, mas você não pediu ajuda? Ela falou, não, eles falaram para mim esperar. Ela ia morrer, esperando. Olha isso. Então, porque a informação externa foi mais importante do que a própria vida dela. Ela já não tinha forças para lutar por ela. Ela se deixou intimidar pelo externo, a ponto de morrer, e morreu o próprio filho. Então, minha mãe foi, pediu socorro, e os médicos agradeceram a minha mãe e disseram, a gente realmente tinha esquecido ela e ela ia morrer ali. Então, o meu nascimento já veio trazendo 2 vidas. E eu fiquei muito feliz com isso quando minha mãe me contou. E isso fez todo sentido. Com propósito, né? Com propósito, porque eu, de uma forma muito privilegiada, confesso, desde criança eu entendi o propósito da minha existência. Quando você era pequenininha, você falou que... minha mãe disse que com 4 anos eu já dava conselhos para ela. E eu falei, nossa, como eu podia, com 4 anos, entender uma vida de adulto, casamento. Eu dava conselhos de casamento. Eu achei, nossa, eu nem entendi o que era isso. Uma coisa totalmente espiritual. E aí eu entendi, então, que eu era corpo, alma e espírito, que o meu corpo era limitado, tinha um prazo que eu não podia controlar, poderia buscar administrar da melhor forma, trazendo as melhores escolhas para esse corpo, para ter uma vida saudável, mas que a minha alma, meu espírito era infinito. E eu falei, calma, então eu sou infinita. Essa visão espiritual é maravilhosa. Eu sou infinita, então eu nunca tive medo da morte, porque o que vai morrer é esse corpo, não eu sou eterna. Então eu falei, mas calma aí, se eu sou eterna, então eu tenho que investir naquilo que é eterno. Então eu sempre tive uma busca e uma consciência muito espiritual. Sim. Eu sempre busquei aquilo que eu poderia eternizar e não que ficaria aqui que eu não poderia levar, como coisas, né? E normalmente a humanidade, ela foca mais no ter. E eu foquei mais no ser. Que é o que a gente precisa hoje. E no fazer, hoje, né? que é contribuir para que a humanidade compreenda que ser é mais importante do que ter. E que a gente continue fazendo, em primeiro lugar, por nós, porque precisamos expandir, e pelo outro, independente de quem quer que seja, né? Porque todos merecem oportunidade de expansão. É verdade. E tem gente que se esconde no fazer. Sim. Entendeu? Porque faz tanta coisa, mas não consegue viver no ser, né? E tem gente que está mais no ter, né? Quer ter, né? Caixão não tem gaveta, a pessoa quer ter mais, sabe? É isso. Do que já é o suficiente, mas não tem fim, né? Estamos apresentando Uma Dose de Esperança, com o terapeuta Sandro Barros. Sandro Barros é terapeuta e acompanhante terapêutico, profissional de saúde altamente capacitado e experiente, que combina conhecimento teórico e prático para desenvolver estratégias de tratamento personalizadas. Atuando tanto presencialmente quanto online, Sandro oferece atenção individualizada ao paciente e à sua família, guiando-os no processo de recuperação, promovendo a melhoria da qualidade de vida e facilitando sua reinserção social.
Sandro fundou a empresa Independência Química. Ela tem como diferencial suas palestras, acompanhamento terapêutico, que é uma profissão do futuro, e atendimento presencial e online. Seu método é exclusivo e inovador, combinando práticas terapêuticas personalizadas com um enfoque na inteligência emocional. O Instituto Sandro Barros é referência em saúde mental. Confira alguns projetos do Instituto. Ele criou o projeto Domingo Social, que oferece atendimento gratuito a quem precisa de suporte terapêutico. Também idealizou o projeto Um Dia na Sociedade, que recompensa pacientes com bom comportamento durante a internação, proporcionando uma experiência de acompanhamento terapêutico especial em ambientes sociais, renovando a perspectiva de vida. Outro destaque do trabalho de Sandro é o projeto Acolhimento Sem Fronteiras, voltado para oferecer apoio terapêutico à comunidade LGBTQIA+. O terapeuta Sandro Barros e sua mãe Sandra Barros, que é terapeuta de família, foram premiados com a Medalha da ONU por seus trabalhos sociais. Acompanhe o terapeuta Sandro Barros nas redes sociais e conheça mais sobre seu trabalho transformador. Voltamos a apresentar Uma Dose de Esperança, com o terapeuta Sandro Barros. Eu quero saber, antes de colocar as fotos, um pouco desse nascimento, desse novo nascimento aí, né, da Andréia. Como explica aí? Bom, a minha mãe é indígena, né? A gente vem de uma família indígena. Eu tive o privilégio de conviver com meu bisavô até os 98 anos. Mas apesar de ser uma família muito numerosa, né, eu nasci no urbano e apesar de ter nascido no urbano, sempre vivi uma vida indígena. Só que eu fui a única dentre todos, né? Nós somos 4 filhos, né, que minha mãe teve, e tenho muitos tios, muitos primos. A família realmente é numerosa e ninguém nunca teve o interesse de viver a sua identidade. Eu, desde pequena, sempre fui muito assim, isso sempre foi muito forte para mim. Identidade. E eu sempre busquei muito, então sempre conversava com minha avó, com bisavô, com minha mãe, buscando entender um pouco mais das minhas raízes. Infelizmente, o Brasil não é um país de história e não é um país que valoriza as raízes, né, a ancestralidade. Eu, quando fui convidada por uma amiga condessa alemã no castelo dela, que eu vi no corredor toda a árvore genealógica em quadros, eu falei, uau, que coisa incrível você poder crescer já vendo toda a sua história familiar. Né? É incrível, porque não tem como você acessar a sua essência e ancestralidade sem saber de onde você veio, porque isso responde muito do seu comportamento. Então, eu pude compreender o porquê que eu era tão indígena, o porquê que eu queria tanto os costumes, ter pé no chão, o porquê que eu sempre legumes, sempre frutas, sempre natureza, abraçando a árvore, querendo estar na natureza o tempo todo. E por que eu me sentia tão fora do contexto urbano, assim, né? Tão não pertencente. Entendi. Quando eu retornei para a aldeia, eu encontrei as respostas que eu fiz. Entendeu tudo, né? Entendi, porque eu vi que eu era exatamente, eu vivia e pensava e agia exatamente como um indígena de base da aldeia. E eu falava, uau, que legal. Eu sempre vivi a ancestralidade. Caiu a ficha, né? Mesmo no meio do caos do urbano. E uma coisa que eu me orgulho muito é de ter conseguido manter, me preservar, como a gente preserva a natureza. Sim. Eu preservei a minha alma e a minha essência, a minha identidade, mesmo no meio disso tudo. E, para mim, está sendo o ápice da minha vida. Nada se compara, nenhum dinheiro, nenhum prêmio, nenhum reconhecimento humano pode me trazer tanta satisfação como viver a minha própria essência e minha identidade. Não tem riqueza maior. E tem uma frase muito legal, que tem tudo a ver com o que você está falando, que eu peguei esses dias, até te falei, que diz o seguinte: onde me encontro, nunca estarei só. Que linda essa frase, né? Tem tudo a ver, isso, né? Tem tudo a ver. A gente realmente, então, e é um dos males da humanidade hoje, né? Você vê a ansiedade,
A depressão, que é um dos altos índices dos problemas mentais no Brasil O hoje. excesso de futuro, de presente e de passado. Porque as pessoas têm essa coisa de querer sempre encontrar no outro, sabe? Quando tudo que a gente precisa está na gente. É olhar para dentro. E quando você olha para dentro e se encontra com você mesmo, você não está sozinho, você não tem ansiedade, você não tem depressão, você tem tudo que você precisa. E a depressão, excesso de passado, né? Ansiedade, excesso de futuro, né? Excesso de presente também tem essa coisa, né? Que sempre envolve cobranças, né? Ou você é a vítima, estresse, né? Excesso ou de você quer se presente. colocar como a vítima, ou você se coloca ali como o culpado. Projeta no outro. Sempre querendo culpar o outro, né? O outro é isso. Tem até um texto sobre o outro. Isso. Quem é o culpado é o outro. Sempre os outros, né? Sim. Nunca a gente, né? Então a gente não Sim. tem esse olhar, né? Sim. E isso eu não estou querendo tirar a responsabilidade das pessoas. Sim. E da sociedade. Para isso nós temos leis. Mas, infelizmente, é necessário leis porque falta humanidade. Porque quando a gente tem altruísmo e quando você tem empatia, eu, por exemplo, não preciso de lei para gerar a minha vida. Sim. Eu faço porque eu amo o outro, independente de quem seja. Mesmo a pior pessoa que a humanidade possa denominar, esse é um monstro, né? Eu acho que todo ser humano tem o seu lado bom, tem o seu lado ruim, e a gente tem como buscar de alguma maneira Tem esse olhar, trazer uma né? cura. Eu já tive com uma menina no Morro Azul, num dos projetos sociais que eu faço. Você tem os projetos com sociais? 14 anos, eu chegando, e aí ela disse assim, a vida para mim já acabou. Eu falei, nossa, você tá tão novinha. 14 anos, a vida dela acabou, tá começando. Eu falei, a vida tá começando agora. E é incrível como as pessoas se deixam realmente levar pelos caos que são reais, tá? Sim. Eu não estou amenizando o sofrimento de ninguém. Sim. Até porque se conectar com a essência não tem um caminho mais dolorido, tá? Sim. Se encontrar consigo mesmo tem que ter muita coragem. Sim. Saber da sua vulnerabilidade tem que ter muita audácia. Sim. Se olhar nua, crua, sabe? É realmente um ato de muita ousadia. E que, então, muitas pessoas não querem se confrontar com a verdade. Porque é melhor eu acusar todo mundo do que olhar para mim. Olhar para você. Mesmo que eu possa ter traumas que foram causados por outras pessoas, tudo isso pode ser ressignificado. Então, eu entendo, a gente está vivendo um momento na humanidade como um todo, não é um caso do Brasil, a humanidade como um todo está tendo muitos problemas mentais, assim, emocionais. E Saúde mental mesmo. a humanidade está vivendo um momento de caos realmente muito profundo, Que né? causa o uso de drogas, causa problemas de saúde mental, e saúde mental causa problemas de uso de drogas. É uma mão dupla isso. Né? E é por isso que nós, que estamos nesse lugar de fazer projetos sociais, eu faço projetos sociais desde que eu tinha 14 anos de idade. Tem aquela da Rocinha também, né? Rocinha, São Paulo também. Doação de roupa, eu fiz com a sua mãe, né? Até o Rio Grande do Sul também. Bom, na verdade, a minha vida sempre foi servir. E eu faço isso desde meus 14 anos. Porque para servir, você só precisa amar. Então, quantas vezes eu fui para as comunidades no Rio de Janeiro só para ouvir as pessoas, porque elas não têm quem as escute. De qualidade, né? Eu ia para ouvir, e o que eu já ouvi na minha vida era para eu ser uma pessoa muito traumatizada. Sim. Porque eu já ouvi tanta violência, tanta barbaridade, e eu absorvia aquilo e respondia com amor. Então, é isso que eu acho que a humanidade precisa, sabe? De uma escuta com qualidade e uma resposta de amor. Porque a única maneira de você eliminar toda essa violência e essa degradação humana que me choca realmente é você verdadeiramente se preocupar com o outro, sabe? De fato, não fingindo ser, né? De fato. Não fingindo como muitos fazem. Eu escutei uma vez na Rocinha, na pandemia, eu subi para levar a cesta básica e, óbvio, peguei Covid 3 vezes, mas não deixei de ajudar nos projetos sociais, continuei servindo. E
eu fui no topo mais alto que tinha da Rocinha, porque a Rocinha hoje tem vários níveis. Então, tem níveis bons, assim, né? Casas boas. Mas tem lugares que eu já entrei que era... O esgoto dividido, era só um barraquinho de madeira com esgoto dividindo, tipo, as crianças deitadinhas ali, se rolasse, caía na lama, no esgoto. E eu fui no topo desse lugar com as bolsas, com a cesta básica bem pesada, e quando eu cheguei lá no topo para ajudar, as pessoas me perguntaram, nossa, por que você veio até aqui? Eu falei, mas como assim? Esse é o lugar mais necessitado. Eu tenho que ir onde necessitam mais. Ah, mas ninguém vem. Eles chegam ali embaixo, faz uma foto, um videozinho, posta e vai embora. Eu falei, porque eu estou aqui de verdade. Sim. O meu objetivo é realmente saciar a fome de quem tem fome. Sim. Não é fazer um vídeo com isso. Sim. Então, é essa questão, sabe? É a gente buscar viver mais com verdade aquilo que a gente fala e se propõe fazer. Que se fosse fazer um vídeo para incentivar outros a estar fazendo a mesma coisa que eu você, acho ótimo. É diferente. Então, outro tipo de vídeo, eu já né? sofri essas questões também quando eu fui fazer essa campanha de doação de influenciando, sangue. né? Qual o problema? Tinha gente que falava assim para mim, não, eu gosto de doar no anonimato. Eu falei, olha, não, porque quando a gente faz isso com uma mão, não pode mostrar com a outra. Eu falei, olha, hoje a gente está com escassez de bons legados. Sim. De bons exemplos. Então, eu já discordo dessa frase que uma mão faz, a outra não mostra, porque a gente precisa ensinar. Sim. Tudo é o propósito Influenciar. quando você faz alguma coisa. Se você está mostrando com o propósito de gerar novos seres humanos com comportamento altruísta, isso é maravilhoso, porque elas precisam ter alguma coisa para se referenciar. Essa aí você com a Glória, essa atriz maravilhosa. Foi o lançamento em São Paulo do filme. Pô, parece a mesma família, né, cara? Eu tenho a mesma altura. Que conexão vocês têm, Algumas pessoas já me perguntaram se eu era irmã delas. Vocês são bem conectadas, já pela essa foto aí. A gente é bem parecida em algumas coisas. Semelhante, né? Sim, em relação... Ela também tem descendência indígena. Tem? Né? Tem. Ah, que legal. Que linda essa foto, né? Essa foto é muito... Que astral, né? Um sorrisão. O filme Desapega foi um... Desapega o nome do filme? Foi um filme muito importante, porque o nome já fala, né? Desapegar. Aquela da reunião? Exato. Cara, eu vi esse filme. Desapega dessas coisas. As pessoas tinham que desapegar dos objetos. Sim, porque eram pessoas com dependência, né? Compulsivos de compra, né? Tem tudo a ver comigo também, que eu trabalho com muita gente com compulsão de compra, Tenta suprir os vazios com coisas, né? Então, pode ser a droga, mas pode ser comprar. E você sabe que tinha um personagem que era compulsivo de dar presente. De dar presente, então, eu me lembro. Todo mundo que recebe fica feliz, mas é uma coisa que precisa ser tratada. Né? E era uma dificuldade para a pessoa parar de se apegar com aquilo ali. Ela ajudava, e depois ela teve também a questão da filha. Foi muito legal. Porque ali o filme aborda 3 desapegos, né? A questão da compulsividade, mas tem também o ninho vazio, porque é a filha que vai para um outro país para fazer um curso, uma formação, e o próprio namorado, que também vai ter que ficar distante da namorada que está indo dar um passo para sua carreira profissional. Sim. Então, fala sobre relacionamento humano, né? Fala mesmo. Muito legal esse filme. Qual é a próxima aí? Foto. Ah, lindas também. Esse foi no Rio de Janeiro. No Rio. Foi lindo, o filme A Suspeita. A Suspeita. Ela faz uma personagem que é maravilhosa, uma policial. Um policial. Que tem que se defender, mas já começando uma crise de Alzheimer. Então, como se defender quando você já não tem memória? Como que faz isso? Tem que assistir o filme. Tem que assistir o filme. Qual o nome do filme? Desapega e A Suspeita estão na Amazon. Desapega e A Suspeita. Boa, vou assistir. Cara, quanto troféu aí? Isso foi... 5 no troféus? festival foram os prêmios do Desapega. Que legal. Eu estava representando o filme e foi emocionante. Eu não parava Brasil, de subir, não? Né? Sim, foi o Festival da Lapa. Inclusive, eu já fui em muitos festivais internacionais na minha vida. Mas esse Festival da Lapa marcou muito para mim porque eu senti verdade. No meio que, às vezes, do glamour, a verdade escapa, né?
Pô, muito legal ser de fama, verdade, do ego, né? da vaidade. Verdade, é. E foi tudo tão assim incrível. A experiência que eu vivi ali, inclusive, foi tão extraordinária que a gente fez até uma trilha. Eu escalei uma pedra e foi... No meio de tudo, vivemos a profundidade de relacionamento. Foi uma troca maravilhosa. Foi muito bom. Que maneiro. Qual que é a próxima? Esse Prêmio foi... Mulheres do Ano. Eu recebi esse prêmio Mulheres do Ano. Produtora e mentora, né? Que você ajuda muitas mulheres. Em São Paulo. Muitos casos eu passo para você, né? Também. Sim. Eu tinha vindo de Brasília, tinha ido no Ministério dos Povos Indígenas e também no Ministério da Cultura para levar as denúncias, né, pedir ajuda e para apresentar os projetos que eu trago como solução para esses problemas, porque eu não sou um tipo de pessoa que gosta de focar no problema. Mulheres agredidas? São diversos problemas, violências né? domésticas, diversos tipos. Então, inclusive os povos indígenas sendo expulsos das próprias terras, né, das aldeias. Sim, né? Também tem São violências bem profundas. Bem profundas. Infelizmente. Isso foi a minha visita, né, no Amazonas. No Amazonas? Legal, lindo. Minha última agora em maio desse ano. Foi. Eu fui em novembro de 2024, agora em maio. Me conectar com a família e visitar as aldeias e ter experiências com eles, né? E buscar mais profundidade, né? Com a minha essência. Eu tenho vontade de fazer impactante. Isso. Meu pai foi médico, né? Faleceu muito jovem. E ele deixou de herança para mim um arco e flecha de uma aldeia que ele foi como médico. Nossa. Passar um tempo lá e deixou, eu guardei esse arco e flecha e me deu um despertar de um dia conhecer uma aldeia. Eu nunca fui numa aldeia, nunca fui para o Amazonas. Vamos combinar. Vamos combinar. Já sei com quem eu vou conhecer, né? Qual que é a próxima? Sim. Linda essa foto, hein? Essa é a foto que eu uso para representar esse meu momento, né? Uma indígena no urbano. Eu fui visitar uma amiga minha, produtora, em São Paulo, no estúdio dela. Ela falou, entra que eu vou fazer uma foto. Eu falei, mas como assim? Ela acabou fazendo essa foto. Legal. E ela é bem envolvida, engajada também com os projetos. Legal. Qual é a próxima? Essa foi quando eu estive em Brasília, justamente, com a ministra Margarete Menezes, que é uma pessoa de uma alma, de uma profundidade, uma mulher que eu admiro tanto. Admirei sempre antes dela ser ministra, né, como pessoa, e não podia não deixar de recorrer a ela, porque eu sabia que eu ia ter ajuda. Que legal. Qual que é a próxima? A Vitória de la Musique foi um dos prêmios mais importantes da música, e esse grupo, que era do Orlando, Vitória de la Musique, do Rivière Noir, ganhou esse prêmio como Música do Mundo. E eu estava no prêmio com eles, eu produzi muito com eles. Daí a gente fez uma série na Globosat e Canal Brasil, que se chama Programa Lá. 5 temporadas. Eram músicos que estavam passando por Paris, no Estúdio Ferber. A gente registrava a música que o Orlando escutava pela primeira vez, escrevia uma letra e a gente registrava. Era o nascimento de uma música. Então, foi um construção, privilégio fazer 5 anos dessa série maravilhosa que deu origem ao documentário Orla Mundo. Legal. Qual a próxima aí? O Orla Mundo, justamente. A série deu origem a esse filme, que foi o lançamento em Paris, primeiro lugar que eu lancei o filme, parabéns. Como produtora executiva. E só um parênteses, né? Esse foi o meu primeiro longa. Eu lancei em Paris e nós recebemos um prêmio em Hollywood. Olha, com o meu primeiro longa-metragem. Que bacana. Qual é a próxima? Isso aí. Escalando, né? Isso foi a minha experiência, meu primeiro rapel na cachoeira, 40 metros. E eu fui sozinha com o guia, que é um grande amigo meu, Joelce, e eu falei para ele, eu preciso ir para a natureza, eu preciso encontrar o título do meu filme,
E eu falei, e vai ser na cachoeira que eu vou encontrar. Vai conectar com a cachoeira e vai Ele me achar. deixou descer sozinha, coisa que ele nunca fez na vida. Ele falou, eu sinto que você... Eu fiz uma sozinha com ele, ele me explicou tecnicamente. É muito desafiador, porque você tem que controlar a corda, o impacto da água sobre o corpo é muito forte, e você tem que descer. Bom, normalmente desce ao lado. Eu, como sou muito desafiadora, eu desci dentro, realmente, debaixo da água, né? Então, a água batia 100% no meu corpo. Que vivência, hein? Quando eu desci, eu encontrei o nome do filme, do meu primeiro filme que eu estou dirigindo, que é A Marca das Águas. A Marca das Águas? É. Que legal. Qual é a próxima aí? Que bacana. Você com a Glória na pandemia, outro né? lançamento também do filme. Foi na pandemia, né? É, na pandemia, sim. Qual é a próxima? Largada 5K. Isso foi a minha primeira maratona de 5K, sempre me desafiando. Sim, é. Eu fui lançar o filme em São Paulo e eu ia voltar para o Rio para fazer minha maratona no Rio. Aí os meus amigos não queriam que eu fosse de São Paulo. Eu falei, não, mas eu vou lutar, vou correr minha primeira maratona, eu não vou faltar. Ele falou, eu deixo você correr no meu lugar. Então, a minha primeira maratona de 5 quilômetros foi no Parque Ibirapuera. Sim. Eu corri no lugar do meu amigo. Que legal. E foi desafiador, porque eu fiquei acordada até as 2 da manhã comemorando o filme. E às 7 eu estava lá para correr e corri 5 quilômetros em 35 minutos. Correu pelo filme também. Qual o próximo? Essa foi a minha primeira vez em Paris, em 2005, com o meu primeiro filme, Era Uma Vez, foi meu primeiro curta, que era uma denúncia sobre a matança da Candelária, né? Olha. E eu fui convidada para representar o Ano do Brasil da França. Éramos só 7 produtores de todo o Brasil, eu estava entre eles. E daí surgiu a minha relação com a França. O meu primeiro filme já me levou para Paris, foi exibido no cinema Barbizon, e foi um choque para eles tão grande, aquele filme, que eu fui para ficar uma semana, fiquei 21 dias, e eles não queriam que eu voltasse para o Brasil, e foi a chave assim, da minha carreira, né, no cinema. Qual é a próxima? Asa Delta. Aí você sonho, voou, né? Pássaro. Um sonho, liberdade, né? Eu amo ser livre. E eu achei que ia ter mais adrenalina, porque eu adoro adrenalina. Mas foi muito contemplativo voar. Foi maravilhoso. Braços abertos, né? E realmente eu me senti como um pássaro, porque eu sou uma águia, né? Uma águia. Qual é a próxima? Minha mãe, Mãezona. A minha raiz, né? A minha ancestralidade. E minha mãe é minha referência. Foi a mulher e o motivo para eu nunca ter entendido que mulher é sexo frágil. Porque eu nunca me enxerguei dessa forma e nenhuma mulher da minha família viveu dessa maneira. Pessoal. A visão aqui, mulheres que se vê como frágil, então, né? São mais fortes do que imaginam. Então, né? Na verdade, a força está dentro de nós, né? Mas existem frases e contextos que a humanidade vai conduzindo para te aprisionar e te limitar. E eu falo às vezes para os meus pacientes, você é muito mais forte do que você imagina. Você que não conhece a força que está dentro de você. É isso. Qual que é a próxima? Eu digo agora para você que está assistindo, arrisque e ouse se experimentar e ir além. O que mudou na sua percepção do mundo quando você passou a habitar também em espaços como Paris? Há algo na vida urbana que, paradoxalmente, te aproxima mais da sua ancestralidade? Sim. O caos da humanidade. Isso é a coisa que mais marca para mim no urbano. Me assusta muito. E esse caos me leva sempre para dentro de mim. Porque é onde eu me preservo, é onde eu me fortaleço, é onde eu me amo, é onde eu me encontro. Seu trabalho do cinema e na produção cultural é uma forma de traduzir mundos, né? Mas filmar é também um ato de poder e escolha. Como você decide o que merece ser filmado quando olha de fora do costume exótico? Eu produzo com propósito. Então, cada filme que eu já fiz até hoje, ele teve um significado que não é para mim,
mas é para um todo. Então, eu procuro eternizar a voz do silêncio. Eu procuro dar voz a quem não tem voz através daquilo que eu faço. Eu procuro representar o todo. Em que momento a câmera vira também uma ferramenta de cura ou resistência? Todo tempo, né? Todo tempo. Eu faço isso com a minha equipe e com quem também eu trabalho. Na Marca das Águas, eu vivi essa experiência no Rio Grande do Sul. A minha assistente de direção, ela tem que controlar o tempo, e ela queria controlar o tempo, e eu vi que as pessoas precisavam desabafar. E eu falei para ela, esquece que isso é um filme terapêutico, e eu vou dar o tempo que elas precisarem falar, porque elas precisam ser escutadas. Está aparecendo esse programa? É igual... Você já se sentiu dividida entre contar uma história para o mundo e proteger segredos do seu povo? Ah, essa é boa, hein? Sim, isso me fez muito mal. É? Porque eu sou muito corajosa e muito audaciosa. Eu não tenho medo de nada. Fé é ousadia, né? Fé é ousadia. Mas eu preciso respeitar as pessoas. Sim. E a gente que trabalha com terapia e com pessoas, a gente sabe que quando alguém pede algo, a gente tem que acatar. Sim. Então, eles me pediram para guardar alguns segredos. Sim, aí você E isso guarda. me doeu muito, porque... Tem coisas que é só para você, né? É. Mas também faz bem, né? Porque você fica aí guardado. eu ressignifiquei de uma outra maneira. Já que eu não posso falar, então eu vou fazer. Vai eu vou fazer, ajudar. vai sentir, vai Eu viver. vou ressignificar isso. Além de cineasta, você atua como mentora, né? Isso sugere uma aposta em novas gerações e na multiplicação de vozes. O que mais te surpreende quando jovens indígenas ou não indígenas te procuram para aprender? O que mais te surpreende? Eu acho que é importante você passar para eles que realmente fazer cinema é eternizar algo. Então, você tem que ter responsabilidade com aquilo que você vai eternizar. Entregar o melhor para a humanidade, né? Qual habilidade invisível, não ensinado em cursos, você acredita ser decisiva para quem quer produzir arte e impacto social? Ter essa consciência do todo, né? Entender que é a coletividade desde o momento do fato de produzir até de exibir. É ter a consciência e respeito mútuo com todos, né? Porque para mim no set de filmagem todos estão equiparados, independente da função. É muito importante o respeito. Tudo alinhado. Sim. Se pudesse oferecer um único conselho para uma menina indígena que sonha em filmar sua aldeia, qual seria? Você manda para a câmera. Me segue. Segue no Instagram. Não. Me segue. Eu vou te formar. Eu tenho um projeto de formação para indígenas, por isso que eu estou falando E como isso. que faz para a pessoa? Tem que Eu seguir estou o seu Instagram lá, né? desenvolvendo. Pedir ajuda. Eu estou desenvolvendo. É um projeto grande. Mas a pessoa pode pedir ajuda no Instagram, Sim, né? Oi, André, te vi na entrevista. Eu tenho vários indígenas de etnias diferentes, jovens, adultos e até caciques, lideranças que me procuram para pedir ajuda. Ah, que legal. Urbanidade, né? Espiritualidade, política do cotidiano. Você se define como uma mulher indígena no mundo urbano, né? Isso é legal, né? Isso é bacana, porque você também consegue navegar nessas duas esferas. Como que é isso, se adaptar? É importante a gente entender que não são os lugares que fazem a gente. Nós é que impactamos aonde estamos. Então, não importa se eu estou no urbano ou se eu estou na aldeia, eu serei a mesma pessoa. E isso me dá voz realmente nos dois ambientes e maneiras de poder representar melhor o meu povo. Qual pergunta você gostaria que te fizessem, mas quase ninguém tem coragem de fazer? Qual a pergunta que você gostaria que te fizessem, mas quase ninguém tem coragem de te fazer essa pergunta? Eu estou pronta para qualquer pergunta. Mas não tem uma pergunta assim que ninguém nunca fez e que você fala, pô, se é você perguntando para você mesmo, Andréia para Andréia, né? Qual a pergunta que você faria para você, né? Que ninguém nunca fez. Acho que é essa a questão. Eu realmente não sou muito, sempre fui muito discreta, né? Então não tive muitas oportunidades de me fazerem tantas perguntas assim. Mas para mim o mais importante de compartilhar com a humanidade
fazer com que as pessoas desejem realmente se encontrar e se libertarem dessa manipulação humana. Legal. Se você pudesse filmar apenas um único segundo para representar a humanidade daqui a 100 anos, o que escolheria? Para representar a humanidade, o amor. Amor. Qual é a utopia que te faz continuar criando, mesmo quando parece impossível? Exatamente, a falta do amor que me faz continuar seguindo em frente, para que nem que exista somente eu amando com verdade profunda possa trazer um impacto na humanidade. É isso aí. Fica firme aí. Ó, vamos dar uma dose de esperança aqui. A minha dose de esperança, pessoal, é o seguinte: se precisar de ajuda, pede ajuda. É um ato de coragem, sabedoria. Né? Liga para o 188, Centro de Valor à Vida, ou entra no meu Instagram. Se não tiver dinheiro, eu atendo no Domingo Social Gratuito. O importante é a saúde mental. Por que você protege dinheiro, casa e carro e não protege sua saúde mental? Faz terapia, porque a terapia vai te dar essa clareza mental que você precisa para traçar seus objetivos e atingir os seus sonhos, ou até saber quais são os seus sonhos, né? Tá bom? Um beijo do terapeuta Sandro Barros. Olha para a câmera aqui e dá essa dose de esperança aí para a pessoa, porque tem pessoas da França, tem pessoas em Portugal. Esse programa vai internacional. Para mim, a dose de esperança é o amor e sempre vai ser o amor. E eu amo amar a humanidade de forma intensa, amo ser intensa, amo ser infinita, e eu quero compartilhar com vocês nesse momento que, de alguma forma, a gente tenha contribuído para que você reflita e descubra o poder que existe em você. O quanto você pode, acima de todas as coisas. O quanto você tem como comandar e governar a sua vida, acima de tudo, se reconectando, encontrando a sua essência. E se você não conseguir fazer sozinho, procure ajuda. Mas não deixe mais ser manipulado, nem por nada, nem por ninguém, porque você nasceu para governar. É isso aí! Uma dose de esperança. Valeu, pessoal!